Olá a todos, bem-vindos ao Mais Saúde aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira, às quartas-feiras, depois do meio-dia, com repetição também ao domingo, depois do meio-dia. Mais Saúde com a psicóloga Ana Souza. Bem-vinda, Ana. Bom dia, boa tarde, obrigada. Ou boa noite, Para quem nos depende da hora que nos estiverem a ver, não é? sim, Na outra semana estivemos a abordar a questão da pandemia, do Covid-19, deste confinamento. Hoje ainda vamos andar um pouco à volta deste tema e agora com quase certa as escolas ficarem de facto confinadas, já estavam, mas agora com o ensino à distância. De que forma é que vê que isso pode ser ou não prejudicial para as crianças e também para os pais que estão mais tempo com os filhos? sim, tivemos uma confirmação, já algo que era esperado e expectável, face a todas as circunstâncias. Acho que de facto a interrupção foi uma forma de nós nos irmos preparando, nós, pais, professores, educadores, alunos, jovens, de nos prepararmos para mais um período, não necessariamente o segundo período todo, mas por um determinado período de tempo para ensinar à distância. Eu já tinha dito na semana passada que, de facto, concordava que, de certa forma, se tivesse protelado aqui um pouco com a passagem para o ensino à distância, principalmente nas idades mais jovens, nas idades mais novas, mais pequenas, nos miúdos mais pequeninos, porque primeiro também ainda não há assim grandes confirmações de transmissão do vírus ou de cadeias de transmissão em crianças mais pequenas, mas também porque nós temos noção de que isto nos vai trazer aqui algumas consequências futuras menos positivas em diversos níveis. Tivemos um período completo já o ano passado à distância e as mesmas crianças e os mesmos jovens, ou uma boa parte deles, vai voltar a passar por isto novamente. Não sabemos se por um mês, se por dois, provavelmente o segundo período completo. Esperemos que não, porque se não for, é sinal de que algo de positivo está a acontecer e está a passar, mas efetivamente vamos ter aqui por mais algum período de tempo. Pergunto eu, já tenho tido essa percepção de alguns pais. O problema também não é só dos filhos, o facto de estarem em casa, confinados e com o ensino, mas também os pais que, para além de terem que trabalhar, fazerem o seu trabalho, têm ao mesmo tempo que cuidar dos filhos. Está a gerar aí uma confusão nas famílias. Há muitos que agradecem, mas de facto há também muitos que não conseguem conciliar ambas as coisas. É muito difícil. E principalmente porque os pais também já estão cansados. A maioria dos pais já abdicou e todos nós já abdicamos de uma boa parte da vida social, da vida familiar, já abdicamos dos contactos próximos, dos afetos, já abdicamos de muito. E vamos ter de continuar a abdicar, não é? Faz parte. Está provado que se calhar é uma das formas mais eficientes de conseguirmos travar aqui de certa forma e estas cadeias de transmissão e aumento do número de casos, mas os pais também já estão cansados. E se no ano passado nós fomos ganhando forças que eram necessárias, até porque não sabíamos muito bem como é que isto iria decorrer, desta vez já sabemos, já temos noção das dificuldades que vamos ter enquanto pais, já temos noção da paciência que vai ser necessária, dos constrangimentos que vão existir, das dificuldades que vão existir ao nível das plataformas digitais, das ferramentas, da internet, de manter as crianças, por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 1h30 numa aula online, 2 horas numa aula online. Como é que nós lhes vamos mostrar que elas estão na escola em casa, não é? Porque não estão na escola, na cabeça delas, isto não é escola, estão a fazer trabalhos de casa unicamente, por muito que lhes tentemos mostrar que agora não há escola e que isto passou, este contexto escolar passou para casa, quando a casa para eles é sinal de brincadeira, de estar com os pais, de ver televisão, de jogar, de brincar, e só se Na Peço sim. desculpa, na sua experiência, sei que também tem filhos, de que forma é que explica isso a uma criança que temos que voltar a estar confinados, a voltar que estar em casa, na escola, à distância? Como é que faz esse trabalho e mesmo com os filhos de outros pais? Ora bem,
Nós, por muito que tentemos explicar, e se usarmos a empatia e nos tentarmos colocar no lugar deles e na idade deles, percebemos que de facto é muito difícil explicar a uma criança de 6 ou 7 anos que a escola passou a ser a partir de casa. A minha realidade enquanto mãe é realmente diferente do ano anterior para este ano, porque o ano passado a minha filha andava no jardim, este ano anda no primeiro ano. Portanto, as exigências, o trabalho, aquilo que é necessário ser trabalhado é realmente diferente. E por muito que eu lhe tente explicar que a escola agora será em casa, na cabeça deles, e se nós nos colocarmos na cabeça de uma criança de 6 anos, temos noção de que isto é difícil de ser explicado. Aquilo que eu digo aos pais quando me perguntam, mas como é que eu faço essa gestão? Quer dizer, mas eu vou ter de ensinar, vou ter que estar em teletrabalho, vou ter que ter as minhas funções normais de casa e como é que vai ser? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, claro que sim, não é fácil. Aquilo que eu digo sempre é, nós temos é de ter consciência de que fazemos o nosso melhor. E é isto que eu digo à maioria dos pais, é perceberem que não há nada que seja perfeito, eles não vão ser perfeitos, como ninguém é perfeito, mas cada um de nós, cada um dos pais vai dar o seu melhor dentro daquilo que consegue, dentro daquilo que é possível, dentro dos constrangimentos que tem em termos de trabalho, porque uns pais poderão ter uns constrangimentos por terem de estar em teletrabalho, outros terão outros constrangimentos porque estão em casa, mas estão com receio de perder o emprego, porque estão a dar apoio aos filhos, porque os filhos são menores de 12 anos, mas têm consciência de que para a empresa estar muito tempo sem um colaborador também não é bom. Portanto, depois há aqui também alguns medos, algumas ansiedades que são mais difíceis de gerir. E mesmo enquanto pais, esta preocupação em relação à aprendizagem também gera aqui muitos medos e muitos receios, mas quer dizer, o meu filho, por exemplo, e vamos supor uma criança do 3º ano, que o ano passado estava no 3º e este ano está no 4º ano. O ano passado perdeu o 3º período, ou não foi tão bem trabalhado o 3º período. Este ano já está a perder o 2º período, entre aspas, ou seja, as consolidações para o ano é um ano diferente, é o 5º ano, é um ano de novas adaptações, novas aprendizagens, e tudo isso gera muitos medos e muitas ansiedades e muitos receios nos pais. Aquilo que é importante fazer é, em termos de trabalho interno, interior, é percebermos que nós não podemos mudar esta realidade. Foi uma realidade que nos surgiu, com a qual nós não temos qualquer forma de eliminar, ou de retirar, ou de mudar, mas podemos é gerir isto um bocadinho melhor dentro de nós, um pouco melhor dentro de nós. Aceitar que, de facto, pode não ser perfeito, a minha filha pode não aprender tão bem uma letra ou um número, mas eu sei que vou estar a fazer o meu melhor dentro daquilo que me é possível. Mas Acho que acredita que nas crianças vai afetá-los realmente ou não será um ano que vai alterar muita coisa? afeta, porque nós não estamos a falar já só de um período, nós já estamos a falar de 10 meses. Há crianças que durante estes 10 meses, por diferentes motivos, já ficaram privadas de contactos, já ficaram privadas de relações familiares que tinham com muita frequência e que deixaram de ter. É que se nós só estivéssemos a falar de um mês ou 2, por exemplo, no ano passado, quando isto nos surgiu tudo em março, se em maio tivesse terminado tudo e tivesse tudo voltado à normalidade, sim, estes 2 meses já tinham sido quase que diluídos no tempo em algumas crianças. Mas não, é que foram 2 meses, foram 3, 4, já vamos em 10, com alguns períodos aqui no verão em que foi permitida aqui alguma liberdade novamente, mas a verdade é que estamos em 10 meses. E nós sabemos que, por exemplo, mesmo em contexto escolar, nós sabemos que as crianças é-lhes pedido para não se aproximarem muito dos amigos, para não darem muitos abraços, para não darem muitos beijos, para estarem de máscara, para terem mais cuidados. Tudo isto aos pouquinhos vai lá entrando, não é? vai mexendo aqui um bocadinho nesta parte emocional e, portanto, isto vai trazer muitas consequências. Nós estamos aqui a falar das crianças e tocou aí num ponto de facto interessante, o facto de não haver afeto e de não estarem juntos com os avós, com os amigos. E como é os avós lidarem com essa situação de não poderem abraçar muito menos os netos? Têm tido casos de problemas, de afetos desses idosos com esta pandemia? Sim, há avós que de facto
estão e estiveram com alguma dificuldade em gerir isso e em gerir essa parte, a chegar ao ponto de pensar, mas quer dizer, eu estou privada e se já tenho uma certa idade, não sei quanto tempo mais vou viver e este tempo mais que eu vou viver não vou poder abraçar, não vou poder estar com os meus netos. E depois o pensarem, mas nós já passamos, pronto, vamos supor uma pessoa com um avô, uma avó com 75, 76, 80 anos, e que pensa, então eu já passei por tanta coisa e agora é um vírus que me vem proibir de estar com os meus netos, é um vírus que me vai proibir durante este período que eu ainda cá tenho na vida, de dar abraços, de estar com eles, de interagir. Isto, no lado das pessoas mais velhas, tem este reverso, que é, então eu já passei por tanto e agora vem aqui um vírus fazer-me isto. Mas eu se calhar prefiro então estar com eles e correr este risco. Pois só que depois, para os pais, não é? É um risco que depois pode trazer aqui algum peso de consciência, não é? Quando algo pode correr menos bem. Portanto, são emoções muito difíceis e são situações muito difíceis de se gerir. E acho que cada casal, cada pessoa, cada mãe, cada pai, cada avô, cada avó deve tentar gerir da forma que lhes for mais tranquilizante. Ou seja, enquanto que uma pessoa se calhar fica mais tranquila e mais consciente ao permitir na mesma e ao deixar que a criança abrace os avós, enquanto que outra se calhar vai ficar mais tranquila se isto não acontecer. E esta tranquilidade interior é que é muito importante. Já tem tido casos de pessoas mais velhas com problemas devido a este confinamento? Já está a sentir que isto pode ser uma doença grave no futuro? Sim. Eu tenho pessoas à minha volta que noto que estes 10 meses já as fizeram pensar e agir de forma diferente. Ou seja, que passaram a ter mais dificuldade em lidar com as situações. Porquê? Porque nós também, quando estamos isolados, quando estamos muito tempo em confinamento, quando estamos muito tempo sem contacto, também passamos a ter mais dificuldade na tomada de decisões, na avaliação de riscos, na avaliação das situações, nas consequências. E sim, eu noto em algumas pessoas até adultas que já existem aqui consequências, resultados destes confinamentos. Já existem resultados desta ausência de afetos, mas essencialmente também de muito medo que foi instalado e que ainda está a ser instalado. E depois também temos uma questão ainda muito grave, que falamos, por exemplo, dos centros de dia, em que grande parte dos idosos deixam de privar com pessoas e muitas das vezes vivem completamente sozinhos. Estamos a falar de algo mesmo muito grave. Sim, mesmo. Esta pandemia, para além de isolar as pessoas, isto é, para além de lhes retirar a possibilidade do contacto, do afeto, veio de facto isolar aqueles que estão em situações mais vulneráveis, em situações de mais fragilidade. E os idosos que tinham nos centros de dia o seu dia-a-dia, não é? Que tinham os seus contactos, as suas atividades, o seu exercício físico, do ir, do mexer, do andar, do ir para a refeição, do mudar de cadeira porque vai fazer um jogo, porque vai fazer uma atividade, de ter ter as técnicas operacionais sempre ali a trabalhar, a puxar, a fazer exercícios de memória, de concentração, exercício físico dentro daquilo que lhes é permitido. De facto, estes idosos passaram a não poder beneficiar em nada disto, ou seja, tudo isto foi completamente por água abaixo, todo este exercício mental, exercício físico, todo este convívio, os afetos, acabou por isolá-los ainda mais e fazer com que de facto seja muito mais difícil. E ainda não sabemos os efeitos que de facto isto vai provocar, não é? Ainda estamos muito em cima desta pandemia, porque tudo voltou ao mesmo. Só no futuro é que vamos ter as consequências, tanto nos idosos como também nos adultos e claro, nas crianças, nos jovens. Sim, sim, porque eu acho que os jovens, por exemplo, no caso, há uma determinada faixa etária que vai conseguindo lidar relativamente melhor com isto. Porquê? Porque já são uma geração muito digital, estamos a falar dos miúdos com 15, 16, 17, 18 anos. Obviamente que isto faz falta,
Obviamente que isto é difícil, mas como eles já são de uma geração muito digital, eles já estão muito habituados a falar por videochamadas, em fazerem videochamadas em comum e diretos entre eles, e portanto isto já lhes vai minimizando aqui algumas destas consequências. Agora, os mais jovens, até aos 10, 11 anos, 12 anos, e depois a geração mais velha, essa sim, nós vamos ter consequências muito graves. E mesmo a geração adulta, por todas as dificuldades socioeconómicas, que ainda se vão agravar mais ao longo deste ano e dos próximos 3, 4 anos. Vamos ter muitas consequências, ainda não sabemos quais nem a dimensão delas, mas temos essa consciência. Da sua experiência, já tem tido algum feedback em relação às consequências económicas que esta pandemia pode trazer às famílias? Sim, nós vamos tendo alguma consciência e alguma noção, porque há pais que, primeiro, o receio e o medo de perderem o emprego, por terem de estar, porque há pais que dizem assim: bem, eu vou ter de estar 3, 4 meses com o meu filho, não é? Porque se durante 3, 4 meses não houver escola até aos 12 anos, há muitos pais que vão ter de estar em casa e, portanto, vão ter medo de perder o emprego, vão ter medo que as empresas fechem, porque podem até não poder ser despedidos, mas as empresas podem fechar, porque efetivamente financeiramente também isto vai ser muito complicado. E temos consciência de que realmente ao longo deste ano muita parte económica vai ser afetada. Depois deste confinamento acredito que muitos restaurantes já possam não abrir, muitos estabelecimentos, muitas lojas de comércio possam também não reabrir e portanto vamos falar de mais desemprego. Ao falar de mais desemprego estamos a falar de mais fragilidade ao nível da saúde mental, estamos a falar ao nível de mais dificuldades sociais, vamos passar a ter mais marginalidade, vamos passar a ter mais uma série de situações que em termos sociais não são nada positivas. Muito bem, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigada eu. Já sabe, nós voltamos sempre à quarta-feira depois do meio-dia, com repetição também ao domingo. E claro, pode ver o vídeo em radiopassos.pt e nas redes sociais. Fiquem bem e até à próxima.